Ele já está aí substituindo, viu, Luiz? Caso aconteça alguma coisa. O Luiz infartou, porque você não tinha avisado ele. Aí, ela entrou. Não, ela não, foi o Bruno. Foi o Bruno. Então, quem entrou por último assume o lugar da expositora, é o Bruno. Eu não estou preparado não, moço. Pode iniciar, dona Iracema. Tudo bem? Boa noite. Graças a Deus. E vocês aí? Graças a Deus estamos bem. Agora vocês estão me ouvindo? Sim. Eu tive que sair do computador e entrar no celular, pelo celular, porque nossa internet está muito instável. Não sei se aí está acontecendo a mesma coisa, mas aqui toda terça-feira é um temporal, e a energia acaba, e nós estamos aqui rezando para Deus segurar firme aí na nossa mão para dar certo, porque é um momento muito oportuno. Eu quero agradecer pelo convite, quero dar aqui o meu boa noite para todos aí de 7 lagoanos, né? E queria transmitir um abraço para a dona Maria e do doutor Ricardo, que trabalhou no Centro Silva Jardim até 1994, quando eles vieram aqui para Uberlândia. Eles que têm muita saudade de vocês, cidade hospitaleira, e ela pediu para mandar um abraço para a turma aí, para o doutor, senhor Nicolau Martins, que ela trabalhou com ele. Então, vamos lá. Eu tive a oportunidade de conhecê-los, o Mãe a Vaca. Ele era da Embrapa. Isso. Dona Marisa, a esposa, você conheceu? Sim. Ela é uma mãezona para nós aqui. Isso. Então, pode ficar à vontade, dona Iracema, para dar início à sua palestra. Infelizmente, eu perdi a primeira parte, né? Eu ouvi partes só, e eu quero rogar as bênçãos do mais alto. Quero pedir a proteção da espiritualidade para que esteja conosco aqui, que nos abençoe, que nos intua, que possamos aproveitar esse tempo que nos foi disponibilizado para o aprendizado maior, para que possamos a cada dia corresponder com as expectativas daquele mestre que passou por aqui e que veio para nos ensinar. Então, que estejamos serenos nesse momento para absorver a intuição da espiritualidade e que possamos, assim, aproveitar esses minutos, porque o tempo é a nossa maior riqueza. Que Jesus nos abençoe a todos. E o tema, né, que nos foi dado aqui do Evangelho, do capítulo 17, item 11, cuidar do corpo e do espírito, é uma mensagem do espírito protetor Georges, que foi recebida em Paris, 1863. Então, é uma mensagem muito oportuna para os nossos momentos atuais. Eu fiquei a semana toda refletindo sobre essa questão que o espírita sempre diz, nada é por acaso. Nós estamos vivendo um momento de turbulência, um momento de muita ansiedade. E nada mais se ouve do que pedir para que tenhamos esse cuidado com o corpo e com o espírito. Por quê? Porque nós vimos aqui que a perfeição espiritual não consiste na maceração do corpo. Para que o espírito cresça, para que o espírito desempenhe aqui na Terra a sua função a que ele veio, é preciso que ele tenha um corpo saudável. Porque assim ele não vai ser prisioneiro daquele corpo. O espírito, quando ele vem com uma impossibilidade, ele está numa prisão temporária, ele fica limitado e não pode desenvolver aqui suas potencialidades a que o espírito veio, principalmente o trabalho. É através do trabalho que o espírito reencarnado prospera. E a lei
do progresso, ela é uma lei natural. Todos nós passaremos por ela. É necessário, como sempre a gente ouve o Haroldo Dutra dizer, que nós temos, graças a Deus, tido oportunidade de ouvir lives maravilhosas, né, desses nossos companheiros tão sábios, né, tão estudiosos. Ele sempre vem nos esclarecer que para que a gente entenda qualquer ensinamento, é preciso da gente conhecer as bases do Espiritismo. E a reencarnação, ela nos mostra exatamente que o espírito evolui através do seu trabalho nas encarnações sucessivas. O espírito não veio aqui nesse mundo para passar por aqui simplesmente para passar, como diz, férias. Ele veio aqui para desempenhar funções e funções importantes. E ele vai crescer quanto mais ele se esforçar nisso. Então, eu estive durante essa semana pensando, refletindo, o quanto a misericórdia de Deus é grande. E o quanto nós temos aprendido com esses tempos difíceis. Sabendo, conhecendo já o Espiritismo, nós vamos poder compreender melhor tudo isso que nós estamos passando, não é verdade? Como aquele que não conhece, que desconhece totalmente, que o espírito, que a atividade do espírito, ela é incessante e eterna, que o corpo é apenas a vestimenta desse espírito, veja bem, eu não tenho um espírito, eu não tenho um corpo, eu tenho um espírito que usa um corpo. Um dia eu vou abandonar esse corpo que me serviu e vou voltar para a minha origem. Eu preciso compreender isso. Para que eu tenho que entender isso? Para mim, na hora da dor, não entrar no desatino e não querer acabar com a dor. Não adianta, eu não tenho como interromper a vida. Eu não tenho como interromper esse processo. Eu vou apenas complicar esse processo quando eu procuro interromper esse processo. Então, é necessário, aqui nesse item, cuidar do corpo e do espírito, entender isso, que nosso espírito precisa do nosso corpo saudável. E que o nosso espírito precisa ser também alimentado com coisas saudáveis. Veja bem, um depende do outro. Como que eu vou alimentar o meu espírito? Com coisas saudáveis, com pensamentos saudáveis, com momentos de alegria, de contentamento? Aí vocês vão me questionar. Mas, Iracema, como ter alegria e contentamento no momento de tantas dificuldades? Mas nós, espíritas, sabemos de tudo isso. Nós já fomos preparados. Há 150 anos, nós estamos aí com a doutrina, com o Evangelho de Jesus, nos explicando que a Terra é um planeta de provas e expiações, e que aqui estamos para reparar os nossos débitos do passado. E que através da dor, que a dor é um remédio amargo, mas necessário, e nós sabendo ter paciência e esperar esse tempo de Deus, nós vamos vencer essas dificuldades. E vamos sair delas mais fortalecidos. Então, olha a importância do estudo do Espiritismo e do conhecimento dessa lei universal, que, por mais que eu queira, eu não tenho como. Eu tenho como mudar o meu futuro a partir do meu comportamento agora. Eu vou ter um comportamento correto, eu vou ser uma pessoa honesta, uma pessoa justa, eu estarei mudando o meu futuro, não só dessa vida, mas também das outras. Mas se eu pensar que eu vim aqui nessa vida para, egoisticamente, aproveitar dela, apesar de estar até prejudicando o outro, prejudicando o meu próximo, eu estarei complicando o meu futuro. E já começarei a pagar por esse erro nessa vida mesmo e na vida futura. Então, é preciso ter bastante consciência
para saber que nós precisamos de amar o nosso corpo, mas, sobretudo, usar bem esse corpo em benefício do nosso espírito eterno. Eu sou responsável por isso. E o que vai fazer com que eu compreenda e direcione melhor tudo isso? O conhecimento da doutrina. E o meu livre-arbítrio. Eu vou saber escolher o melhor caminho, vou saber que, apesar de não ser, às vezes, o melhor caminho nesse momento, eu tenho que ter sabedoria para fazer as melhores escolhas para que o meu futuro não seja um futuro de dor, de sofrimento, para mim e para aqueles que estão comigo. Eu tenho que ter consciência, uma consciência desperta a todo momento. E nós sabemos, já aprendemos, que cada um responderá pelos seus atos. Cada um colherá aquilo que plantou. Então, o nosso corpo também sofrerá pelos nossos exageros. Exagero da alimentação, exagero de bebidas, de uso até do próprio medicamento, porque tudo em exagero causa um dano para o nosso corpo, causa um prejuízo, e aí nós chegaremos no mundo espiritual complicados, como chegou o nosso conhecido amigo, doutor André Luiz, como suicida, um médico, né? E que aqui ele não soube usar e cuidar desse corpo como poderia ter sido uma encarnação maravilhosa, usado o seu conhecimento e a sua sabedoria em prol do próximo, né? Como outros exemplos nós temos, que Eurípides Barçanufo deu a vida trabalhando pelo próximo. Dr. Bezerra de Menezes, pela mesma forma, cuidando do próximo. E, com certeza, esses espíritos que se sacrificaram em função do seu próximo, hoje são espíritos elevados, são espíritos já que podem colaborar com o Cristo nessa missão regeneradora da Terra. E nós, nessas semanas, nós tivemos a oportunidade de assistir uma palestra do Haroldo, que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, esses conhecimentos que ele nos passou, a respeito dos desafios dos tempos atuais, que vem trazer para nós um grande cabedal de conhecimento para que nós possamos empregar isso no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa convivência, no nosso grupo em que pertencemos. Ele nos disse o seguinte, que os tempos estão difíceis. Por isso eu estava dizendo aqui, como ter alegria, como ter contentamento, como ter serenidade, enfrentando tantas incertezas, tantas dificuldades e crises que nós estamos passando nesse momento. Então, ele nos explicou que são desafios. Essas dificuldades, essas crises, essas turbulências, como eu já disse anteriormente, nós já sabíamos dela. Muitas vezes os espíritos já nos trouxeram essas orientações, que seriam os flagelos naturais que surgiriam. Então, o vírus, por exemplo, ele é tido como um flagelo. Aí eles dizem assim, mas Deus está nos castigando, está castigando a humanidade? Não. Deus proporcionou isso por quê? Porque o mundo estava precisando de um momento de reflexão para retomar a sua verdadeira caminhada, seu verdadeiro direcionamento. E nós temos que aprender com os erros para não voltar a cair nos mesmos erros. Então, ele disse o seguinte, nós estávamos vivendo num mundo de violência. Estamos vivendo num mundo de violência. Por quê? Porque esse isolamento que nós estamos vivendo nesse momento, ele confinou as pessoas dentro de casa e isso aumentou o quê? As agressões, os abusos de menores, as separações, com alto nível de violência.
e ocasionou com isso uma crise moral. O que é uma crise moral? É quando a humanidade ela tem todo tipo de acesso, em todas as áreas, perderam o limite na política, na família, na sociedade, perderam o senso de respeito, de responsabilidade, de consciência e consideração para com o próximo. Grupos formaram, de acordo com seu ponto de vista, formaram um grupo de sectarismo, cegos conduzindo cegos, defendendo o aborto, defendendo outras ideologias, e assim a sociedade entrou em caos. Isso fez com que houvesse em nós uma agitação mental pelo medo. Esse isolamento social, então, afetou a saúde mental dos indivíduos. Trouxe intolerância. Então, estar encarnado hoje na Terra é um momento desafiador. E ele concluiu dizendo o seguinte, que a depressão, isso aí, tudo que nós estamos passando, está trazendo para a humanidade o maior problema atual, que é a depressão. A maioria, acho que cada um de nós temos na família ou no grupo a que pertencemos alguém que se encontra deprimido, buscando o uso de medicamento, buscando tratamento espiritual, buscando fazer terapias, devido a esse processo que nós estamos passando. Mas nós temos que pensar que nós temos os recursos, que nós temos o remédio, e ele está ao nosso alcance. O Evangelho de Jesus vem nos dizer que nós precisamos ter fé, que nós precisamos ter coragem, que nós precisamos ser solidários, ser fraternos uns com os outros, abrir o nosso coração para a caridade, estender as nossas mãos, que isso vai nos trazer um bem-estar. E esse bem-estar é que vai ser para nós a cura da depressão. É o mover, o caminhar em direção ao nosso próximo. E a pessoa, ela tem que refletir sobre como eu tenho me comportado diante da dor do outro. Eu tenho tido esse sentimento de compaixão para com o meu próximo que está sofrendo? Eu tenho feito alguma coisa para aliviar a dor do meu próximo? Essa reflexão, ela é necessária que a gente faça ela sempre, em todos os momentos, principalmente antes de dormir a cada dia. Como foi o meu dia hoje? O que eu fiz de bom para o meu próximo, para mim mesmo? Em que eu posso melhorar? E assim, eu vou me curar das minhas mazelas, das minhas enfermidades. E a casa espírita hoje, ela está fechada, mas ela está trabalhando de outra forma. Ela não deixou as pessoas desamparadas, sem o retorno do evangelho. Ela faz o culto no lar, online, ela faz o tratamento e assistência espiritual da conversa fraterna online. Ela orienta os nossos irmãos como sair desse momento de dificuldade, tendo fé em Deus e segurando firme na mão de Jesus. Buscar em Jesus a serenidade necessária e ter sabedoria para estar a cada dia resolvendo seus problemas de forma mais tranquila, mais serena, sabendo que todos estão sofrendo, que a minha dor não é maior que a dor do outro. E, principalmente, buscar o auxílio, aquele auxílio que eu sei que está ao meu alcance. Qual é? Estar a cada dia fazendo uma boa leitura, não descuidando nem um minuto de cuidar desse espírito que, às vezes, cansado por preocupações, pela captação das energias negativas, ele sente também exaurido. Não é só o corpo que fica cansado, o espírito também ressente. E buscar o passe à água fluidificada. É o remédio
para que os nossos males sejam combatidos antes que eles criem raízes em nós. Nós, em nossa casa, nós temos, graças a Deus, grupos para assistência espiritual a esses nossos irmãos que buscam. Então, a cada semana, o que a gente vê, a lista enorme crescendo, e os nossos irmãos questionando, perguntando, quando é que as casas vão abrir? Se Deus quiser, em breve, né? É o que nós esperamos, que as casas possam abrir em breve. Mas aqui ainda não temos essa autorização para estar com as nossas casas abertas e nem tampouco reunindo, aglomerando. Nós damos toda a assistência, mas em grupos e nos lares. Não temos ainda o retorno, a data para o retorno. E isso tem nos trazido preocupações. Então, são desafios que nós vamos, a cada dia, vencendo, porque nós sabíamos que não estaríamos aqui, nós fomos preparados para isso, com certeza. Nós viemos aqui sabendo que nós passaremos por dificuldades. Mas para quem já leu as obras, né, de André Luiz, sabe o quanto nós fomos preparados para isso, principalmente os que trabalham com a área da mediunidade. Sabe o quanto nós já passamos encarnações de dificuldades, preparando para novos desafios e ainda chegamos aqui, ainda erramos. Não cuidamos como devido do nosso corpo e do nosso espírito, fracassamos nas missões mais simples, naquelas de ser um pai amoroso, de ser um filho que honra o seu pai e a sua mãe, de ser uma pessoa que sabe perdoar. O perdão é um remédio que cura as nossas enfermidades. Ele fala, mas como eu posso perdoar uma pessoa, amar e orar por uma pessoa que me prejudicou? Isso aí representa nobreza de espírito. Se eu compreendo que o outro que me prejudicou, ele prejudicou mais ainda a ele mesmo, eu vou orar por ele, porque ele vai sofrer. E eu perdoando esse nosso irmão, eu vou estar me libertando desses vínculos, né? Dessas algemas, e vou estar quites com Deus, com a minha consciência. Eu fiz a minha parte. Se ele não me perdoou, a questão é dele com Deus. O Divaldo diz isso numa das palestras dele. Então, perdoe incessantemente. Isso vai te trazer um bem enorme, vai trazer paz de consciência e ajude o seu próximo. Nesse momento de dificuldades, muitos estão precisando de nós. Muitos estão nos buscando não só para o material, mas também para o esclarecimento, nos questionando o que a doutrina nos diz sobre isso, sobre esses desencarnes coletivos. Bons e maus estão retornando para o mundo espiritual em massa, né? Nós sabemos por quê. Cada um que cumpriu aqui com a sua missão, ou bem ou mal, da melhor forma possível que ele conseguiu, ele tem a hora certa do seu retorno para a pátria espiritual. Menos aquele, como eu já disse anteriormente, que não conseguiu suportar o peso do seu fardo, que não buscou em Jesus, aquele amigo, dividir com ele o jugo pesado que se encontrava, para poder ele conseguir continuar essa caminhada e chegar nessa morada do Pai. Porque Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, se eu buscar em Jesus, o meu fardo estará mais aliviado. Mas, às vezes, em vez de buscar a compreensão, o entendimento, buscar a confiança, a serenidade, a fé, eu busco a revolta. Eu busco culpados, eu coloco a culpa no governante, eu coloco a culpa no meu vizinho, que às vezes faz muito barulho, e eu vou criando esse veneno interno que envenena não só o meu corpo, mas também o meu espírito.
Então, se não fosse o Espiritismo, meus irmãos, nós não saberíamos lidar com tudo isso que nós estamos passando. Mas o Espiritismo, ele veio trazer esse auxílio para nós. Dizer que o espírito e o corpo agem reciprocamente. E que tudo está interligado. O meu pensamento tem uma força enorme sobre tudo. Se eu penso positivamente, eu vou sair com mais assertividade dos meus embates. Porque eu acredito em mim, eu acredito em Deus, eu tenho fé e eu alimento essa esperança. E até nas enfermidades é importante esse momento de fé e esperança. E graças a Deus nós já estamos num momento, né, que a ciência já está buscando também conciliar a espiritualidade em seus tratamentos. Nós tivemos a oportunidade de assistir esses dias a live dos médicos, né? Aquela live que falou do hospital sem bisturi, colocando que a espiritualidade estará junto com a medicina na cura das enfermidades, e que o médico será o instrumento de Deus, se ele tiver fé, e na hora do seu tratamento, na hora do seu diagnóstico, ele souber elevar o seu pensamento e fazer também uma prece a Deus, ele receberá o concurso da espiritualidade para que ele tenha sucesso nesse seu trabalho tão importante, que é de salvar vidas, de curar, de aliviar as dores. Então, o que está faltando para nós nesse momento, gente? Com certeza, essa fé inabalável. Não é uma fé, assim, uma fé cega, que pensa assim, ah, meu Deus, isso nunca vai ter fim. Ainda fala, né? Às vezes a pessoa ainda verbaliza isso. Esse sofrimento, para mim, ele está insuportável. Eu não tenho, para mim não vai ter mesmo solução. Nós temos ouvido muito isso dos nossos irmãos. E é, assim, importante que a gente possa estar monitorando esses nossos irmãos para que eles não sintam desamparados. A função do espírita nesse momento de transição, nesse momento de turbulência, é, sem dúvida, um desafio mesmo. E que nós, com certeza, iremos alcançar, em tempos muito breves, tudo isso que o Evangelho de Jesus veio para nos ensinar. Saber que aquele que perdoa é aquele que ama e que ora pelos seus inimigos, é aquele que Jesus abençoa a cada dia. Que Jesus esteja conosco, continue conosco, nos abençoando e nos amparando, sempre. Que assim seja, e obrigada, Eliette. Dona Iracema, nós é que agradecemos, né, pela sua bondade, por essa reflexão maravilhosa que trouxe para nós, que acrescentou muito ao nosso espírito. Nós agradecemos de todo o coração. E eu quero avisar para todos que na próxima quinta-feira vai ter reunião, sim. É uma forma da gente agradecer a Deus, né, enviado o seu Filho Jesus. É o dia em que a gente comemora o nascimento de Jesus aqui na Terra. Então, nós não podemos faltar, né? Nessa reunião é uma forma da gente festejar o nascimento de Jesus, assistindo às palestras, né, interiorizando os ensinamentos dele. Muito obrigada a todos que participaram conosco. O Dorico vai tocar mais uma música para a gente encerrar a nossa reunião da noite de hoje. E logo após a música, o Luiz vai fazer para nós a prece de encerramento. Agradeço a presença de todos vocês. Uma boa noite a todos. Boa noite. Fernando, quer falar alguma coisa? Fernando, desculpa. Fernando, não, tá. Tá tranquilo, é só agradecer a Dona Iracema pela contribuição. E tem muita gente nova aí, então, que eu não conheço, sejam todos muito bem-vindos.
Eu que agradeço, Fernando. Peço desculpa, porque houve um transtornozinho aí no início e a gente fica um pouco nervosa por isso, mas obrigada. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Alguma sugestão de música? Eu ia falar sonda-me, mas... Fernando, então é essa mesmo, que eu pensei nela, viu? Eu também pensei nela, Luiz. Eu não vou nem falar porque que eu perguntei, não, viu? Eu não quis falar porque eu já pedi na semana passada, né? Eu ia ficar muito atrevido de novo. Tá certo. Senhor, eu sei que tu me sonda, sei também que me conhece. Se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, 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 Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro.
abismo está minha alma. Sei que aí também me ama. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Senhor, eu sei que tu me amas. 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 E nunca me abandona. Muito lindo, né, gente? Luiz, pode fazer a prece, por favor. Tudo bem. Boa noite para todos que não tive a oportunidade de cumprimentar ainda. Nós vamos agradecer a nosso irmão, nosso mestre e nosso amigo Jesus Cristo, quando deveríamos apenas agradecer. Agradecer pela nossa saúde física, pela nossa sanidade mental, agradecer pelas oportunidades maravilhosas do trabalho, do estudo, da família, da própria encarnação, oportunidade de desenvolver o espírito imortal que somos, construindo o nosso processo de felicidade de todos aqueles que caminham junto a nós. Mas ainda pelas dificuldades que trazemos nos nossos corações, Senhor, necessitamos te rogar que a assistência não nos falte, principalmente nos momentos de dor e de dificuldade, que a nossa fé possa ficar firme nos teus ensinos e nos ensinos dos Espíritos, e que nós possamos perseverar em tudo aquilo que temos aprendido ao longo de séculos e séculos, através da doutrina católica, da qual praticamente todos nós passamos, e neste momento da doutrina espírita, que tem iluminado imensamente a nossa mente e consolado de forma muito intensa o nosso coração. Te rogamos por fim, Senhor, que abençoe a todos os nossos irmãos, aqueles que passam por dificuldades muito maiores do que as nossas, que se encontram nos desesperos, nas dores mais lacinantes, que possam reconfortar-se na certeza de que tudo se transformará, de que tudo melhorará e de que toda dor e sofrimento ficará para trás. Permita, Senhor, que com os parcos recursos que nós conseguimos absorver, nós possamos estendê-los a esses irmãos, aliviando-lhes um pouco a dor e o sofrimento, levando-lhes o consolo pela companhia, pela compreensão, pela presença amiga. Permaneça conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado. Boa noite para todos. Nós agradecemos, né? Agradecemos a Dorita, nos prestigiando aí, embelezando a nossa reunião, né? Trazendo essa harmonia através da música. Muito obrigado, Dona Iracema, mais uma vez. E obrigado a todos. E na próxima semana estaremos aqui, com a graça de Deus. Um grande abraço, Eliette. Deus te abençoe. Feliz Natal. Boa noite a todos, um grande abraço. Obrigado pelo carinho. Boa noite a todos, um abraço. Boa noite, um abraço. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Amém.
Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchauzinho. Com Deus. Doriquinho, obrigado pela música maravilhosa, viu? Eu olhei aquilo lá para você. Parece que ainda estão lá. Cortou a ligação, eu não entendi, não. Eu olhei aquilo lá que você me pediu. Parece que eles desocuparam só uma parte, tá? Ah, tá certo. Ainda está Então, em tá. cor. Mas não devem ficar muito tempo lá, não. Não, tá bom, eu espero. Por enquanto tá tudo parado mesmo.